Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas e dando sequência a recursos energéticos, certo? Hoje nós vamos falar sobre petróleo, né? O grande ouro negro, ok? Nós vamos falar de maneira geral, né, as reservas de produção, vamos falar das crises do petróleo, algo que sempre aparece nas provas, e aí nós vamos falar de maneira geral a produção dentro do Brasil, tá? Antes de eu falar especificamente do petróleo, vamos relembrar dois pontos importantes. Primeiro, você sabe, você já deve ter visto, tá, que nós classificamos os recursos energéticos em dois grupos, os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que, uma vez esgotado, pode ser reposto pela natureza ou pela ação humana novamente. Exemplo, a lenha, o etanol, a água, né, em hidrelétrica é um recurso esgotável e renovável, ok? E o não renovável é aquele que, uma vez esgotado, ou a terra ou a natureza demoraria milhões de anos para produzir novamente. Então você considera um recurso não renovável em relação à vida humana, ok? E o petróleo está dentro desse grupo, né? Na verdade, quem seriam as fontes não renováveis? O petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o xisto bituminoso, que são os 4 combustíveis fósseis, juntamente, né, com o urânio, que é a matéria-prima básica para a produção da energia nuclear, ok? Segunda coisa importante que a gente tem que relembrar antes de começar aqui. Você sabe que a matriz energética, ora, o que é matriz energética? É tudo que você usa, todas as fontes que você utiliza num país para gerar não só energia elétrica, para movimentar os automóveis como combustível, as indústrias, ou seja, são todas as fontes utilizadas para a geração dos diversos tipos de energia no país. No mundo, a matriz energética predominantemente é de fonte não renovável. Mais de 80% utiliza fontes não renováveis, com destaque para o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, ok? Quando você fala em matriz energética brasileira, tá? Ainda no Brasil, predomina uma fonte não renovável, com destaque para o petróleo, certo? Cerca de 57% da matriz energética brasileira ainda é não renovável. Mas o Brasil, ele tem um equilíbrio nessa matriz energética. Por quê? 57 mais ou menos é quase, né, 50% de renovável e não renovável. A maior parte ainda é não renovável. Mas se comparado com o mundo, que ultrapassa 80% do uso de fonte não renovável, aí nós vemos que o Brasil tem um equilíbrio nessa matriz. Não esquecer que esse equilíbrio na matriz energética brasileira, ele ocorre porque a maior parte da matriz elétrica, ou seja, o que gera energia elétrica no Brasil, são fontes renováveis, principalmente a água. E aí a gente tem esse equilíbrio, tá? Então, quando você fala de um combustível como o petróleo ou qualquer outro, você sempre tem que estar na tua cabeça essa questão de matriz energética, certo? Então, é o ouro negro, é o combustível que já gerou vários conflitos de diversas regiões, existem vários interesses por trás desse grande petróleo, tá? Bom, como ele é um combustível fóssil, que eu falei, você nunca pode esquecer que todo combustível fóssil, ele aparece apenas em bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Você deve estar lembrado que nós temos 3 estruturas geológicas: escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares, certo? Os fósseis são encontrados em bacias sedimentares, porque é um local onde uma matéria orgânica ou animal ou vegetal foi soterrada há milhões de anos atrás, entrou no processo de decomposição e formou o fóssil. Então você jamais vai encontrar a extração de petróleo num escudo cristalino. Escudo cristalino da Proterozoica você vai encontrar os minerais metálicos, mas você não vai encontrar fóssil. Então cuidado com isso. Falou em petróleo, carvão mineral, xisto e gás, bacia sedimentar, ok? Segunda coisa, o petróleo basicamente ele é de origem de micro-organismos, tá? Que foram depositados no fundo de lagos, mares, oceanos, ok? Então a gente coloca de maneira geral que o petróleo é um combustível, né? Que a origem dele está
no fundo de oceanos e mares, certo? Mas você pode extrair petróleo tanto no mar, na plataforma continental, que é a maior parte da extração mundial e brasileira, como você pode extrair petróleo do continente, que é a extração terrestre. Aí você pode pensar assim, cara, mas se a origem do petróleo é marinha, como é que eu posso explorar petróleo no continente? Então você tem duas possibilidades de maneira geral. Ou aquele lugar há milhões de anos atrás foi leito de oceano, certo? Ou o petróleo se formou no lugar e depositou em rochas, no caso, sob o continente. Não esqueça que a palavra petróleo é óleo de pedra, tá? Óleo de pedra. Na verdade, esse óleo ele fica presente na porosidade dessas rochas sedimentares. Ok? Então, ele pode ter se formado numa região, infiltra-se na porosidade das rochas e muitas vezes deposita em outro. Ok? Bom, outra coisa super importante. O petróleo, ele é uma grande fonte não renovável. Vocês sabem que é o recurso energético mais usado no mundo e no Brasil. E por que ele é tão usado? Porque do petróleo você obtém o quê? Você obtém os diversos combustíveis, né? Então quando se fala em petróleo, todo mundo pensa no combustível em si. E é certo, você vai lembrar da gasolina, você vai lembrar do óleo diesel, você vai lembrar da querosene, tá? E diversos outros derivados de óleo, tá? Quando você fala também do petróleo, você tem que pensar nos derivados do petróleo, né? E aí quando você fala em derivados, gente, aí o leque aumenta de uma forma absurda, né? Diversos tipos de plásticos, de acrílicos, de borrachas, tá? Diversos tipos de produtos, né? Que tem material sintético é derivado de petróleo. Então, se a gente fizer uma análise no que a gente usa no nosso dia a dia, até mesmo na nossa vida, né, como roupa, por exemplo, poliéster, né, é tudo derivado do petróleo. Então, hoje o que se coloca é que você ter substitutos como combustíveis estão aparecendo aí. Você tem outros combustíveis que estão surgindo, né? Cada vez surge uma nova alternativa energética. Tá? Mas um grande problema ainda é como substituir o petróleo dentro da produção dos derivados, tá? Então, por enquanto, né, é a grande matriz, tá? É um combustível que passou a ser já extremamente importante desde a segunda revolução industrial e está presente até agora, ok? Bom, aonde que eu tenho as maiores reservas? Esses dados, pessoal, são baseados em 2018. Certo? Né? Que geralmente foi divulgado em 2019 e aí 2020 divulga 2019 e assim por diante. Quais são as maiores reservas de petróleo que nós temos no mundo? A Venezuela é a primeira, a Arábia Saudita é a segunda e o Canadá é a terceira maior reserva. Eu tô falando de reserva, não tô falando de produção. Aí você fala, nossa, Venezuela, sim, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo. Porém, o petróleo, ele também tem tipos de petróleo, né? Que nem carvão mineral, não é tudo igual, né? E o petróleo venezuelano, de maneira geral, ele é considerado um petróleo mais pesado, certo? E o uso desse petróleo, no caso da Venezuela, você teria que fazer um maior processo de transformação, diferente, por exemplo, do petróleo da Arábia Saudita. Então aqui eu coloquei as três maiores reservas, mas se a gente fosse analisar ainda os outros, vocês vão ver que grande parte você tem Estados Unidos como grande reserva, Rússia como grande reserva, você tem também os diversos países do Oriente Médio, como Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, que estão entre as grandes reservas de petróleo, tá? Maiores produtores de petróleo. Entre os maiores produtores, porque eu posso ter grande reserva, mas outros de repente podem produzir mais, eu tenho os Estados Unidos como maior produtor, a Rússia, importante você lembrar da Rússia, porque a gente vai falar da crise aqui desse ano, a Arábia Saudita. Sendo que a Arábia Saudita, ela é colocada como a grande exportadora do petróleo. No caso dos Estados Unidos, apesar dele ser o maior produtor, ele não vai ser o grande exportador, porque também ele é o maior consumidor de petróleo do mundo. Então, basicamente, o que os Estados Unidos produz, ele abastece o seu próprio mercado. Detalhe, hoje os Estados Unidos, na verdade, desde 2008,
que os Estados Unidos têm investido muito na produção de óleo do xisto, que substitui o petróleo, e o gás do xisto, que seria um substituto do gás natural. Então, hoje, quando você fala, por exemplo, da grande produção americana, a gente está falando muito em relação à produção do xisto. E com isso, os Estados Unidos diminuem, de certa forma, uma dependência externa, principalmente da região chamada Oriente Médio, que é uma das grandes áreas de reserva e produção de petróleo, né? Numa região chamada Golfo Pérsico, que eu acho que todos vocês sabem, ok? Então, os maiores produtores aqui, entre os três principais, eu teria Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita, e o Brasil, tá? Com dados, né, de 2018, o Brasil estaria em 10º lugar como grande produtor. Na verdade, o Brasil aumentou um pouco a sua produção desde que aumentou a produção de petróleo do Brasil na extração da área do pré-sal, ok? Bom, também você já deve ter ouvido falar da famosa OPEP, né? OPEP, que significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Uma organização criada nos anos 60, certo? Onde inicialmente era formado por países predominantemente árabes, né? E países ali no caso do Oriente Médio, não só apenas árabes, né? Mas os países do Oriente Médio produtores de petróleo. E aí, com o passar dos anos, outros países foram agregando a OPEP, certo? Gente, qual a importância da OPEP? A OPEP, preste atenção, eles na verdade, eles formam um grande cartel. Olha, o que é um grande cartel? Você sabe, o cartel é quando você tem um grupo de empresas, né, aqui no caso seria de produtores, certo? Que eles monopolizam, tá, a produção, a distribuição e automaticamente o preço do produto. Então isso é importante vocês entenderem nas crises. A OPEP, ela determina o preço. Por quê? Dentro dos grandes produtores de petróleo do mundo, nós temos grandes membros da OPEP. Então, quando eles percebem que o preço está despencando no mercado internacional e que para eles isso é prejudicial, porque muitos países têm uma economia totalmente dependente do petróleo, eles vão realizar alguma medida para tentar elevar o preço do barril do petróleo. Uma das medidas mais usadas é reduzir a produção, né? Ele diminui a produção, é a chamada lei da oferta e da procura. Porque se eu diminuo a produção e o consumo de petróleo ainda continua elevado, o que vai acontecer? Automaticamente o preço sobe. Então a OPEP, ela age na verdade como um grande cartel, né, onde ela vai determinar a produção e definir praticamente o preço do barril do petróleo no mundo. Ora, quais são os membros da OPEP? Países do Oriente Médio que pertencem à OPEP. Então nós temos o Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Ok? Desses países, só lembrando que o Irã não é árabe, tá? O Irã é população de origem persa. A gente vai ver depois. Então esses aqui, ó, estão entre as grandes reservas, estão entre os grandes produtores, estão entre o que controla boa parte das ações da OPEP. Além desses países do Oriente Médio, eu tenho da Ásia, do Sudeste da Ásia, a Indonésia. A Indonésia teve um período que participou, depois saiu, depois retornou. Gente, a Indonésia, um arquipélago, né, no Sudeste da Ásia, é membro da OPEP produtora de petróleo. Ok? Na África, vocês sabem que no continente africano nós temos grandes reservas minerais, mas na África nós temos a Líbia, país que sofreu, né, passou por uma guerra civil na Primavera Árabe, a Argélia, tá? Esses dois, Líbia e Argélia, estão no norte da África, é a África Árabe. Aí você tem a Nigéria e Angola, tá? Que seriam grandes produtores de petróleo que estão na chamada África subsaariana. Ok? Então eu também tenho membros africanos pertencentes à OPEP. E aqui da América, mais especificamente América do Sul, eu tenho a Venezuela e o Equador. Então a Venezuela faz parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Não esquecer que ela é a grande reserva mundial de petróleo. Detalhe, você sabe, fala, nossa, mas a Venezuela com toda essa crise, por isso mesmo,
A Venezuela tem uma dependência praticamente que total da exportação de petróleo. Então, qualquer crise que atinja, né, o preço principalmente do barril no mercado externo vai afetar diretamente a sua economia. Porque se cai a arrecadação, automaticamente, direto ou indiretamente, vai afetar todos os setores dentro do país. Fora que a Venezuela tem outros problemas políticos, né? Bom, só que também, eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um grupo agora, preste atenção, chamada OPEP+. OPEP+, tá? Se você vê OPEP e um maisinho, não é nenhum erro não, chama-se OPEP+. O que é OPEP? OPEP+, seria esses países que produzem a essa organização, mais alguns aliados produtores de petróleo. Entraria quem? México e a Rússia. Olha só, então presta atenção, a Rússia ela não é um membro da OPEP, mas ela é associada ao grupo chamado OPEP+, ok? E aí quando você fala da Rússia na OPEP+, aí você começa a entender por que esse ano teve uma briga tão grande entre, ainda está tendo, né, porque não foi tudo 100% definido, entre Rússia e Arábia Saudita, que são dois grandes reservas e grandes produtores de petróleo. Olha só, esses três aqui, Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita, como produtores, eles estão pau a pau ali, ó, em quem está em primeiro, segundo e terceiro, tá? Eles, na verdade, eles disputam a liderança ali, né? Pela ordem, pelo menos em produção até agora, 2018, estava essa. Pode ser que depois mude, ok? Bom, então você ouviu falar em OPEP+, é uma expressão mais recente, tá? Você está falando de todos os países que pertencem à OPEP, desde 1960 e outros que foram entrando, mais alguns aliados como México e Rússia, ok? Não esqueça que México é um produtor de petróleo. Bom, crises do petróleo. Quando você fala em crises do petróleo, o que você tem que saber, e isso cai muito nas provas, você tem que saber o ano que aconteceu, então eu destaquei esses anos, certo? E o que desencadeou essa crise. Então, o que acontece? Muitas vezes alguma questão política em determinado lugar produtor, ou uma guerra, ou alguma coisa que provocou uma certa mudança, alteração no lugar, desencadeia as grandes crises. Então é lógico que se você pensar assim, quais são as grandes crises mundiais do petróleo? Você vai falar 73, 79 e 91. Você vai lembrar dessas três. Essas que eu coloquei no século 21 são os fatos mais recentes, que é importante vocês saberem, principalmente 2008, 2016, tá? Porque tem várias provas, inclusive alguns vestibulares que vocês vão fazer, que são muito atualizados. Então, gente que está desatualizado, como eu falo, né? Você está lá, as coisas estão acontecendo, ok? Então, esses aqui, até aqui 91, sempre aparecem nos materiais. E aqui, né, muitas vezes, dependendo do material que você estiver usando, ele poderá estar um pouco desatualizado. Então, vamos lá. Quais são as grandes crises? A mais lembrada, que eu acho que todo mundo lembra, se você pergunta para o aluno assim, qual foi a crise do petróleo? Todo mundo vai lembrar em 1973. Foi a grande crise, a primeira grande crise mundial do petróleo. E o que desencadeou essa grande crise? Né? Na verdade, um conflito entre dois países do Oriente Médio, quer dizer, dois povos do Oriente Médio, porque Palestina não é um país, Israel e Palestina. Na verdade, a gente vai estar vendo depois, em outros momentos, você deve estar lembrado, que em 1967 aconteceu um dos grandes conflitos entre essas duas nações, que foi chamada a Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias, isso, menos de uma semana, Israel vence o conflito, né, contra os países, né, vizinhos, os países árabes, como no caso a Jordânia, a Síria e o Egito, né, inclusive junto com ganhando em cima dos palestinos também. E aí, como consequência da Guerra dos 6 Dias, Israel tomou uma série de territórios, tá? Só para vocês terem uma ideia o porquê disso. Tomou as colinas de Golã da Síria, tomou a península do Sinai do Egito, ocupou o território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que são territórios palestinos, certo? Então a Guerra dos 6 Dias, tá? Um conflito que aconteceu ali envolvendo Israel
e como consequência dessa guerra ele tomou vários territórios. Muito bem, só que aí o que acontece? A guerra aconteceu e terminou em 67, mas ela não terminou. Anos depois, esses países tentaram retomar esses territórios. E aí em 72 para 73 teve a chamada Guerra do Yom Kippur, tá? Ó, Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão. Yom Kippur é um dia sagrado para o judeu, certo? E aí eles, aproveitando esse feriado religioso para os judeus, esses países que perderam o território para Israel na Guerra dos 6 Dias, tentaram fazer um ataque de surpresa para retomar esses territórios, né, que tinham perdido, tá? E aí o que aconteceu? Perderam novamente. Então a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, né, na década de 70, foi vencido por Israel, pelo povo judeu, certo? E aí o que aconteceu? Como de certa forma houve um apoio do Ocidente a Israel, principalmente aos Estados Unidos, tá? O que os países árabes, que são predominantemente os detentores, principalmente naquela época das grandes produções de petróleo, fizeram, né? Como represário, os países árabes aumentaram, tá, o preço do barril do petróleo. E aí o barril do petróleo foi para lá nas nuvens. Então foi uma represária dos países árabes em apoio aos palestinos e aos outros países árabes envolvidos no conflito, certo? Então desencadeou a chamada primeira crise mundial do petróleo, que foi em 1973, ok? Tá? Aqui nós vamos ver que no Brasil, o Brasil começa a mudar todo o seu a sua visão de produção de petróleo, né, após a primeira crise do petróleo, que eu vou estar falando agora, ok? Bom, então você falou em 73, vai ser uma consequência do conflito entre Israel e Palestina, mais especificamente a chamada Guerra do Yom Kippur, né, que foi o conflito que aconteceu neste período. Muito bem, aí os anos passam, o preço começa a estabilizar, né, porque outros lugares começam a produzir, aí o conflito diminui. Você sabe que quando acontece qualquer turbulência, as coisas ficam muito, né, alteradas, preços, né, ninguém sabe o que vai acontecer. E aí, 6 anos depois, vem de novo segundo baque. Então essa é a primeira grande crise, certo? Que todo mundo lembra, você falou em crise, todo mundo lembra. Aí vem a segunda grande crise, em 1979. Aí, basicamente, tiveram duas causas, tá? Primeiro que foi quando, em 1979, tá, ocorreu a chamada Revolução Iraniana, tá? Que você deve estar lembrado, que foi quando, né, o Ayatollah Khomeini realiza a Revolução Islâmica ou Iraniana no Irã, e a partir de então o Irã passa a ser uma nação islâmica, ou seja, a religião passa a ter um comando e uma influência direta no país. O líder supremo, o líder do Irã, passa a ser não o presidente, que ele é o líder do poder, do governo, mas o líder supremo passa a ser o líder religioso, que é o Ayatollah, né? Na época era o Ayatollah Khomeini, hoje é o Ayatollah Ali Khamenei, tá? Então, no caso, quando aconteceu a Revolução Iraniana, por que desencadeou esse conflito? Desencadeou esse conflito, por quê? Porque até então o Irã era um aliado americano, né? Era governado pelo chamado Shah Reza Pahlavi, ou Pahlavi, né? Então, a partir do momento que você tem uma ação religiosa e política e você perde um grande aliado produtor de petróleo, né? Isso vai gerar uma repercussão internacional e que vai desencadear a nova crise. Juntamente com isso, no final dos anos 70 para 80, vai começar a desencadear na década de 80, vai ser marcado pela guerra entre Irã e Iraque, né? O Irã com o Ayatollah Khomeini e o Iraque já nessa época com o senhor Saddam Hussein, tá? Então aqui vai desencadear a guerra Irã-Iraque, na verdade disputando territórios produtores de petróleo, e toda uma disputa e uma instabilidade numa região, Irã-Iraque, grandes produtores de petróleo, fez com que o preço novamente oscilasse. Então foi a segunda crise mundial do petróleo. Aí a terceira grande crise mundial do petróleo
vai acontecer quando? Em 1991, quando teve a chamada Primeira Guerra do Golfo. Até então a gente chamava de Guerra do Golfo, né? Agora nós falamos de Primeira Guerra, porque tem a segunda em 2003. A Primeira Guerra do Golfo foi quando, você deve estar lembrado, quando o Iraque, liderado pelo Saddam Hussein, invadiu o território do Kuwait, país vizinho, né? E aí os Estados Unidos, né, invade o Iraque para forçar a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. Na verdade, a gente sabe que por trás dessa ação da Guerra do Golfo tinha o interesse das reservas de petróleo do Iraque, porque o Iraque sempre está entre as grandes reservas e grandes produções, ok? Bom, e aí a Primeira Guerra do Golfo, né, em 91, tá, desencadeia a terceira crise mundial do petróleo, ok, gente? Bom, então até o final praticamente aí do século XX, a gente falava que a gente tinha esses três grandes conflitos ou problemas que desencadearam uma oscilação muito grande no preço do barril do petróleo. E aí, no século XXI, nós tivemos três fatos, né? Na verdade, dois fatos marcantes e esse aqui, 2020, vamos ver o que vai desencadear. 2008, o que aconteceu? Acredito que todo mundo lembra, 2008 vai ser a grande crise mundial. Vai ser aquele momento que o mundo desencadeia a crise, que começa nos Estados Unidos em 2007 e praticamente se espalha para o mundo inteiro, onde grandes bancos e instituições financeiras quebraram, faliram, né? E a partir do momento que a crise mundial ela espalha, né, pelo todo o continente, por todos os continentes, automaticamente você vai ter o quê? Uma queda absurda de quê? Queda do consumo. Se as pessoas param de comprar, certo? O que acontece? Se a produção de petróleo está lá em cima, você tem uma oferta maior em relação à procura. Aí o que acontece com o preço? Despenca. Então a crise mundial, ela desencadeou uma queda no consumo, certo? Que vai desencadear uma oscilação do preço do barril do petróleo. Ok? Então 2008 foi bastante importante em relação a essa variação, oscilação do preço do petróleo. 2016, né? Agora recentemente, há 4 anos atrás. 2016, nós tivemos o fim das sanções ao Irã. Nossa, Celeza, o que é isso, fim das sanções ao Irã? Vou só dar uma relembradinha rápida para você se situar. Você deve saber que o Irã sempre foi acusado pelos Estados Unidos e pelo Ocidente de usar o enriquecimento do urânio para fins militares. Ou seja, o Irã, há muitos anos, é acusado de fazer o enriquecimento de urânio para a produção de armas nucleares. O Irã, durante muito tempo, sempre negou, né? Ultimamente ele não tem negado. Sempre negou. Dizia que ele enriquecia o urânio para a produção de energia nuclear e não para fins militares, certo? Só que nesta época, né, basicamente em 2011, o Irã, depois de várias características, né, que o Ocidente dizia que o Irã tinha indícios que estaria produzindo armas nucleares, o Conselho de Segurança da ONU, liderado pelos Estados Unidos, conseguiu aprovar uma série de sanções ao Irã, desde 2011, certo? Onde o Irã ficava proibido de comercializar uma série de produtos, inclusive de exportar o petróleo bruto, que é a base da economia iraniana, certo? Ele é um grande exportador de petróleo, a base da economia do Irã está muito voltado ao petróleo. Então essas sanções econômicas, praticamente, que a ONU fez, né, com liderança dos Estados Unidos? Retirou o Irã praticamente da produção de petróleo no mundo, certo? Então o que acontece? Se a produção iraniana não está entrando no mercado, a produção caiu. Se neste momento, 2016, a economia do mundo estava caminhando, o que aconteceu? O preço disparou. Então vai ser um momento entre 2011 e 2016 que o preço do barril do petróleo só subia, né? Primeiro que você tinha uma certa estabilidade, né, em vários aspectos, e segundo que a produção do Irã não estava sendo computado na parcela de produto, né, no mercado. Consequentemente, se a tua oferta é menor do que a tua procura, o que acontece com o preço? Sobe.
Só que aí o que aconteceu? A partir de 2014, começou a ter um acordo. Na época, o presidente americano era o Barack Obama. Começou a ter um acordo, né, com o Irã em relação a essa questão nuclear. E esse acordo foi assinado, certo? E dentro desse acordo assinado, ficou determinado que se o Irã cumprisse todas as regras do acordo, as sanções seriam retiradas, certo? O que aconteceu? Esse acordo foi assinado, certo? Em 2016, como, né, medida do acordo ser assinado entre Estados Unidos e entre o Irã e o Ocidente, certo? Retiraram as sanções ao Irã. Então, terminou as sanções. E aí, o que aconteceu? Pensa, o preço do barril do petróleo estava lá em cima, certo? A produção aqui, o consumo aqui em cima. A partir do momento que o Irã pode agora exportar, o que aconteceu? A oferta de petróleo subiu, certo? E aí o que acontece? Se a oferta é maior do que o consumo, o que aconteceu? O preço caiu. Então aqui, o fim das sanções ao Irã retorna o Irã a ser um exportador de petróleo, a colocar boa parte do seu petróleo no mercado. A oferta do petróleo aumentou e aí o preço do produto caiu no mercado externo. Então, em 2016, o preço do barril do petróleo despencou no mercado internacional. Aí você fala, nossa, mas por que caiu? O cara estava tão alto. Nós chegamos a picos de petróleo, chegando a mais em torno de $100 o barril. Né? E de repente começou a despencar. Aí você fala, o que está acontecendo? Na verdade, aumentou a produção graças ao fim das sanções ao Irã. Tranquilo? Bom, e nesse ano, recentemente, o que aconteceu? Ora, esse ano, em 2020, já no primeiro semestre, nós temos a questão do Covid-19. Aí você fala, o que tem a ver? Gente, Covid vai ser culpa de tudo agora, né? Mas o que tem a ver o Covid com a guerra do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia? A partir do momento que o Covid começou a desencadear problemas econômicos, não esqueça que o Covid-19, tá? O problema já surge no segundo semestre de 2019, certo? A gente fala agora, né? É 2020 agora nesse momento, aqui na região da América, mas vem lá da Ásia, vem vindo. E o que aconteceu? Já no final de 2019 para 2020, em consequência do Covid, começou a atingir não só o consumo, como a produção mundial. Vocês sabem disso. A produção despenca, os países param, fecha tudo, aquela coisa toda, né? As pessoas não saem, as pessoas não consomem mais como consumiam, as pessoas têm medo. O que aconteceu? Despencou o consumo no Brasil e no mundo, como também caiu a produção. E aí o que tinha acontecido? Como o consumo despencou, porque até então estava alto, né? Porque a economia estava só em crescimento, inclusive a economia chinesa, certo? E aí a China, né, já começa a ser a primeira que despenca ali o consumo e toda a sua economia. O que os países começaram a perceber? Né? Principalmente a Arábia Saudita, que é o grande exportador. Começou a perceber que a venda de petróleo o preço do barril do petróleo, estava só caindo. Aí o que a Arábia Saudita falou? Olha, nós temos que tomar, OPEP, temos que tomar uma atitude, nós temos que controlar a queda do preço do barril do petróleo. O que nós vamos fazer, Arábia Saudita? Ora, nós vamos reduzir a produção do petróleo. Lembra que eu falei que a OPEP faz isso? Para regular o preço? Então, nós vamos diminuir a produção do petróleo, ok? Porque se a Arábia Saudita lidera e os outros reduzem a sua produção, mesmo que o consumo está menor, o que vai acontecer? A tendência é segurar o preço ou subir. E essa medida que a Arábia Saudita anunciou, ela contava com a participação da Rússia, porque não esqueça que a Rússia faz parte da OPEP+, certo? Só que, tipo assim, ela contou com o apoio da Rússia, mas acho que esqueceu de avisar para o governo do Vladimir Putin. E aí, o que o governo russo de imediato fez? Falou, olha, nós não vamos parar de produzir, nós não vamos reduzir a produção. Aí a Arábia Saudita falou, como assim?
Você não faz parte do grupo? Né? Aí a Rússia falou, não, nós não vamos reduzir a nossa produção de petróleo, certo? Aí o que a Arábia Saudita fez? Bom, se vocês não vão reduzir a produção, então agora eu vou voltar a produzir, tá? Em grande quantidade, mais do que eu produziria, certo? E ainda eu vou reduzir o meu preço, ou seja, eu vou colocar o meu petróleo mais barato do que ele é, né? A resposta do governo russo falou que para eles tanto faz, que eles conseguiriam suportar qualquer produção ou preço, né? E aí começou uma disputa de mercado de interesse entre o governo da Arábia Saudita e o governo da Rússia, certo? Essa guerra do petróleo, pessoal, por um momento era para diminuir a produção. A Arábia Saudita voltou a aumentar a sua produção, certo? E começou a dar descontos na venda do seu petróleo. E a Rússia começa a fazer a mesma coisa. Então começou uma guerra de preço, né? Onde eles estão tendo que entrar num acordo agora, porque senão todo mundo perde, certo? Com isso, o que a gente observa? Que no momento o petróleo não está com valor alto, pelo contrário, o petróleo cada dia tem uma cotação, mas basicamente o petróleo, uma tendência sempre está em queda. Né? É só você analisar aí o preço no caso dos combustíveis no Brasil, como teve uma certa queda, ok? Bom, então aqui nós finalizamos as crises do petróleo. É lógico que essa questão aqui do Covid 2020 ainda a gente vai ter que analisar o desencadear desse problema até, né, o que vai realmente acontecer até 2020, final, certo? Mas esses três sempre aparecem em prova. E esses dois, principalmente 2016, vira e mexe aparece. Aí se o cara não tem noção do que aconteceu com o Irã, ele fica boiando. Tranquilo? Bom, e aí pra gente finalizar, nós vamos falar agora do petróleo brasileiro. O que acontece? Petróleo brasileiro, como eu falei para vocês, após a crise de 1973, nós tivemos que ter um aumento na produção. Por quê? Porque até 73 o Brasil tinha uma grande dependência de petróleo externo, porque a nossa produção era muito reduzida. A maior área produtora era essa daqui, ó, região do Recôncavo Baiano, certo? E aí a gente nem tinha descoberto a Bacia de Campos no Rio de Janeiro, que é o maior produtor, certo? O que aconteceu? Atenção, como consequência da crise de 73, duas coisas o Brasil fez. O Brasil foi tentar aumentar a produção, vai ser aí que o Brasil vai descobrir a Bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro, que é a principal área produtora de petróleo, tá? E também, como consequência disso, o que o Brasil fez? O Brasil fez em 1975, o Brasil criou o chamado Proálcool. Ora, por que o Brasil criou o Proálcool em 75? Foi uma tentativa, um projeto brasileiro, de tentar diminuir a dependência somente do petróleo. Você ter uma alternativa, né, de combustível, no caso, na época, o álcool. Ok? Então, no caso, em 73, vai ser quando vai ser, 75, perdão, vai ser lançado o Proálcool. E só no final da década de 70 que vai surgir oficialmente, né, o primeiro carro movido 100% a álcool no Brasil, tá? Então, tem muita gente, por exemplo, a gente vai falar depois do álcool, mas tem muita gente que basicamente, pessoal, quando você fala em álcool, as pessoas pensam que é um combustível muito jovem. Não é bem assim. Existe no Brasil desde 75, ok? Bom, o que acontece? Quais são as principais áreas produtoras? Então, eu tenho Bacia de Campos, que é o mais importante área produtora do Brasil. Nós temos a de Santos, certo? Que fica justamente, né, no São Paulo. Aí nós temos no Espírito Santo, grande área produtora, e o Recôncavo Baiano, tá? É lógico que nós não temos petróleo só nessas regiões. Nós temos petróleo no Rio Grande do Norte, nós temos petróleo no Amazonas. No Amazonas, sim, lá no interior do Amazonas, tá? Lá é uma região de bacia sedimentar, certo? E aí, tá? Foi descoberto em 2007 o tão famoso pré-sal. Pré-sal. Então, presta atenção, o que é pré-sal e o que é pós-sal. Presta atenção,
pré-sal e pós-sal. Você perde uma questão por bobeira. Então, primeiro, quando foi descoberto o pré-sal, que nós chamamos de pré-sal? Em 2007, no governo Lula. Isso é importante, no governo Lula, certo? A extração de petróleo do pré-sal começa em 2010, ok? Muito bem. Hoje, tá? Representa a extração do petróleo do pré-sal hoje, né? Nós estamos aí já em 2020, 66% da produção brasileira já é extraída do pré-sal. E o poço, né, que é mais extraído, que existem vários poços de petróleo, que mais extrai, é o chamado antigo posto, hoje é o chamado Poço Lula, tá? A gente gosta ou não, é uma homenagem a ele, né, que foi no governo dele que foi descoberto o pré-sal, certo? E a grande área produtora ainda se concentra nessa região do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, Santos e Espírito Santo. Então vamos lá, o que seria o pré-sal? Então eu fiz um esqueminha aqui para você entender. Você tem essa parte aqui, ó, de água, tá? Que fica pelo menos em torno de uns 200 quilômetros distante da costa, então lá em alto mar, na plataforma continental, que tem mais ou menos uma profundidade em torno de 2 quilômetros, para você chegar no fundo do oceano. Aí você tem as diversas camadas abaixo, camadas de rocha. Aqui você vai ter uma grossa camada de sal mesmo, certo? E aí lá abaixo dessa camada de sal eu vou ter o chamado pré-sal. Então o que é o pré-sal? É uma grande reserva de petróleo e gás natural que eu tenho abaixo de uma grossa camada de sal, por isso que a gente chama de pré-sal. Esse aqui vermelhinho que eu coloquei aqui é o chamado, que ele chama de pós-sal. Então, quando você vê lá assim, a extração de petróleo no pós-sal, ele está falando daquelas áreas abaixo do oceano, mas mais próximo à superfície, certo? Acima da camada de sal. E o pré-sal estaria abaixo. A grande reserva que nós temos é no pré-sal. Uma grande reserva que foi criada há pelo menos, mais ou menos, 100 milhões de anos, na era Mesozoica, lá na era Mesozoica, lá na época da deriva continental que você já viu, quando houve a separação dos continentes e separou a América da África, ok? E segundo consta nesse fundo de oceano, que não era oceano, houve um grande depósito de materiais orgânicos e aí o mar ocupou essa região, foi sedimentando e deu origem a essa grande reserva, tá, ao longo da costa. Bom, aonde que aparece? Então eu fiz aqui um pequeno partezinho no mapa, ele equivale a pelo menos 800 quilômetros. Detalhe, não esquecer que esse pré-sal, ele está pelo menos do fundo do oceano, do leito oceânico, é cerca de pelo menos 7 quilômetros. Então, se eu pegar aqui da superfície do mar até o pré-sal, é uma variação entre 7 a 9 quilômetros de profundidade. Então, é uma extração de petróleo em águas profundas, certo? Muito bem. Essa área do pré-sal, ela equivale a uma área, pessoal, de pelo menos 800 quilômetros ao longo da costa e abrange 5 estados brasileiros. Começa pelo Espírito Santo, depois vem Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e vai até Santa Catarina. Por isso que geralmente eles falam assim, é do Espírito Santo a Santa Catarina. Não esquecer que no meio de Espírito Santo e Santa Catarina, eu tenho Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Sendo que as grandes áreas produtoras estão aqui, ó, tá? Principalmente entre Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde eu vou ter a Bacia de Campos e a Bacia de Santos. Então esse é tão famoso pré-sal, que hoje representa mais de 60% da produção brasileira, ok? Bom, então a gente finaliza aqui hoje sobre petróleo, tá? Damos uma geral, tá? E a gente volta numa próxima aula aí com outro assunto, tá? Um beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.